O celular na sua mesa de jantar, durante o encontro em família, está te empurrando para o burnout, para o abismo do burnout e você não está nem percebendo. Sim, o seu celular durante a mesa de jantar diz muito mais sobre a sua saúde mental do que qualquer exame, do que qualquer avaliação. E isso você pode perceber no dia a dia. Meu nome é Cláudia Crispi, eu sou mentora comportamental e eu falo para você que tem todos os sintomas de um burnout e não percebe. Eu falo para você que já tem uma vida financeira estável, mas não consegue usufruir de tudo que conquistou com prazer, com propósito, por causa da correria. E é isso mesmo, o que o celular tem a ver com a sua janta? Com o seu momento de estar com a família? Tem tudo a ver. Pensa o seguinte, imagina a cena, você está num jantar com sua família, seus filhos falando sobre o dia a dia, sua esposa ou seu marido contando sobre algo importante e de repente vem uma notificação do celular. O que você faz? Sem pensar, você pega, interrompe o que está fazendo, interrompe o que qualquer pessoa está falando e olha essa notificação. E pensa consigo mesmo, esse gesto simples, automático, invisível, eu te digo que ele é um dos maiores destruidores de vínculos e está te empurrando sim para o abismo do burnout. Isso é simplesmente um gatilho silencioso do burnout. E eu quero te mostrar porque esse momento ele diz mais sobre a sua saúde emocional do que qualquer exame. Ele revela simplesmente que você está vivendo em modo sobrevivência e que a sua mente já perdeu sim o controle do próprio ritmo. Sua produtividade ela virou um vício. A gente aprendeu que o fazer muito, a gente faz por fazer, não pelo que vive. O celular vibra e você simplesmente obedece. A mensagem chega e você simplesmente interrompe qualquer coisa que você está fazendo para responder. Por quê? Porque o seu cérebro aprendeu que estar ocupado significa estar no caminho certo. Mas eu vou te dizer que produtividade não tem nada a ver com estar ocupado. E o seu cérebro acreditando nisso, essa é a pior mentira e a mais cara da vida moderna. O celular, ele trouxe o mundo em nossas mãos. Ele trouxe todas as pessoas a um passo, ou melhor, a uma tecla de distância, não é mesmo? Só que isso está quebrando vínculo com aquelas pessoas que realmente são importantes para você. Eu trouxe um exemplo de um jantar, tá? De um jantar em família, coisa cotidiana, coisa que acontece no dia a dia. Mas pode ser numa reunião com os amigos, pode ser num momento de lazer com a família, pode ser numa diversão, pode ser durante um passeio. O celular está sempre ali, apitando e trazendo notificações o tempo todo. E isso está mostrando para o seu cérebro que você tem que estar em alerta o tempo todo. E isso, gente, definitivamente está custando muito caro para a sua saúde mental. Isso aconteceu comigo, a ponto de qualquer vibração ou qualquer alerta no celular me trazia uma taquicardia absurda. E às vezes a mensagem ela nem é tão importante. Eu costumo dizer o seguinte, que as mensagens, as notificações de mensagem, elas não são parte do seu tempo. Elas são parte, ou melhor, elas dizem muito mais sobre quem está mandando a mensagem do que quem está recebendo. Afinal de contas, o seu WhatsApp, o seu celular, ele é seu. E o tempo também é seu. Vai de você administrar isso com certa tranquilidade. Mas Cláudia, é tão difícil, eu aprendi a viver na correria. Sim, nós estamos vivendo na correria o tempo todo. E isso se tornou uma grande desculpa para simplesmente pegar o celular e olhar a notificação num jantar de família. Mas veja, não é o fato de você estar atrapalhando o jantar de família. É o fato do seu cérebro estar dizendo para você que você está vivendo no modo automático 100% do seu tempo. Se você está vivendo no modo automático, quem está vivendo a sua vida por você? E isso a gente chama de produtividade tóxica, que é quando você confunde movimento com avanço. É quando estar acessível virou obrigação.
Afinal de contas, você é uma pessoa tão importante, tem que estar acessível o tempo todo? Não, é aí que você se engana. É aí que mora a produtividade tóxica. É justamente quando a vida pessoal ela se torna ruído e o trabalho vira prioridade absoluta. Toda vez que você interrompe o jantar para olhar o celular, o seu cérebro ele libera cortisol. É como se você dissesse para o mundo, ou se você dissesse para você mesmo, isso pode ser importante, prepare-se. E sem perceber, se você treina seu sistema nervoso a viver em estado de alerta constante. E isso é um erro e é um passo realmente para te levar para o abismo do burnout. O cérebro humano, ele não foi feito para interrupção contínua. Ele não consegue fechar ciclos, não consegue descansar, não consegue se regular. E o simples fato de você olhar notificação no celular o tempo todo tá te colocando em estado de sobrevivência o tempo todo. Seu nível de cortisol, seu nível de estresse tá subindo absurdamente, ao menos sem você perceber. A gente chama isso na neurociência de hipervigilância cognitiva. É um nome bonito que se dá a esse simples ato de ficar atento às notificações o tempo todo. E isso sim é o estágio inicial do burnout. Burnout é um assunto sério, é um assunto relacionado à saúde mental, que quando você está nele, é muito difícil você sair. Então, por isso que pequenos gestos, pequenos atos, pequenos ajustes que você faz no seu dia a dia podem te distanciar do burnout. Mas fica o alerta, às vezes você não sabe que isso está acontecendo. Você acha que você estar produzindo o tempo todo, você está criando resultados na sua vida. E não, você está dentro do que a gente chama de produtividade tóxica. É aquela produtividade onde nem sempre o que você está fazendo está sendo útil para o seu trabalho, está te trazendo resultado. Às vezes o resultado que você está tendo na vida pessoal é muito pior, é muito prejudicial do que o ganho que você tem no trabalho. É ou não é? Quanto mais você tenta ser produtivo, mais improdutivo você se torna, porque seu cérebro não descansa. Ele fica nesse estado de alerta o tempo todo. E a sobrecarga, ela destrói a sua atenção, a sua memória, a sua presença. Talvez no jantar de amanhã, como seus filhos já estão acostumados que você pode interromper o jantar da mesma maneira, eles possam não estar tão interessados em falar com você. Isso é um risco que a gente corre. Eu sei porque eu passei por isso. Eu passei 1 ano praticamente levando meus filhos para o colégio sem me dar conta que eu estava fazendo isso. Eu estava presa num ciclo de preocupação constante, num ciclo de sobrevivência mental constante. E isso, gente, essa questão, esse fato de eu ter ficado tanto tempo sem me dar conta do que estava acontecendo na minha vida, me trouxe depois uma dor na consciência absurda, porque esse tempo eu não consegui recuperar mais. E o seu jantar, como fica? Às vezes, o fato de você estar o tempo todo trabalhando, às vezes o jantar é o único momento em que você consegue reunir sua família, em que você consegue olhar nos olhos dos seus filhos para uma conversa, ou do seu namorado, ou da sua esposa, ou do seu marido, enfim, as pessoas que são realmente importantes na sua vida. E quando essa notificação do celular te tira disso, você simplesmente perde o prazer de estar ali. E as pessoas ao seu redor, elas percebem. E isso começa a minar os seus relacionamentos, começa a minar os seus vínculos emocionais. Por isso que eu trouxe esse assunto hoje para falar com vocês. E isso, sim, é um passo do abismo do burnout. Mas por que eu chamo o burnout de um abismo? Porque a recuperação, ela é extremamente difícil. E o meu papel aqui hoje é mostrar para você que quando você faz pequenos ajustes, pequenas mudanças na sua rotina, você consegue evitar essa sobrecarga emocional. E tem mais uma coisa, cada interrupção no jantar, pela notificação, ele vai minando essas conexões que você sustenta na sua vida, ou melhor, que até mesmo você quer sustentar
acha que está sustentando, mas você está virando um fantasma. É isso mesmo, a palavra é doída, gente, mas é isso mesmo que a gente sente. Já passei por isso e eu sei exatamente do que eu tô falando. Se isso está fazendo sentido para você, deixa um comentário aqui para mim no vídeo, para eu saber que eu tô direcionando os meus conteúdos da melhor maneira possível e esse é meu objetivo. Ou então já compartilha esse vídeo com um amigo que você acha que está precisando ouvir sobre isso. Olha só, o burnout, ele não destrói só o corpo, ele destrói exatamente os nossos vínculos, os nossos relacionamentos. O burnout faz a gente se sentir sozinho, mesmo cercado de gente. Olha só, uma frase de efeito que eu separei aqui para vocês. A notificação que você abre hoje é a conversa que seu filho desiste de ter amanhã. Por que eu parei? Porque eu quero que essa frase faça muito sentido para você agora. A notificação que você abre hoje é a conversa que seu filho desiste de ter amanhã. Afinal de contas, ele pode pensar a todo instante, para que eu tô falando? Meu pai não tá aqui, minha mãe não tá aqui, não tá prestando atenção, o celular é mais importante. Veja bem, quando você entra nesse ciclo, eu consegui colocar aqui para vocês os 9 passos, tá? Que eu tô chamando de o ciclo do abismo e como esse hábito ele te leva ao burnout. Esse ciclo do abismo, ele tem 9 passos. Pensa comigo. Interrupção constante, vem a notificação, vem uma ligação, vem um chamado. Você fica em hiperalerta constante, seu cérebro tá no modo de sobrevivência, achando que vai acontecer algum perigo. A falta de descanso real, sua mente não desliga, seu cérebro está sempre em alerta, sempre aguardando um perigo. Você acaba sobrecarregando o seu sistema nervoso, porque se você está o tempo todo alerta, seu cérebro cansa, sua mente cansa, você fica estafado. E aí começa a aumentar irritabilidade, a culpa, a ansiedade por estar sempre esperando um perigo. Você acaba desgastando as suas relações familiares, os seus vínculos afetivos. Surge depois em você uma sensação de insuficiência. Você nunca se sente capaz, nunca se sente completo. Você acha que você está se desconectando do seu propósito. Isso é muito sério. Aí você acaba trabalhando ainda mais para compensar esse sentimento de falta. E você definitivamente cai no burnout. E começa tudo de novo, pela interrupção constante, estar hiperalerta constante, a falta de descanso real, sua mente não descansa, você não descansa, você sobrecarrega o sistema nervoso, você acaba aumentando irritabilidade, a culpa, a ansiedade, começa a ter insônia, começa a ter sintomas físicos, as suas relações familiares acabam se desgastando, surge em você uma sensação de insuficiência, porque daí você quer fazer mais, quer produzir mais, quer compensar o tempo perdido e não consegue. Aí você acaba trabalhando ainda mais para compensar tudo isso e você cai no burnout. Esse ciclo, ele é extremamente prejudicial, não é só para você. Quando uma pessoa está com burnout, toda a família adoece. Porque você acaba não vendo prazer mais nas coisas. E se você acaba não vendo mais prazer, você acaba se distanciando realmente dos seus relacionamentos. Você acaba se distanciando da sua família. Afinal de contas, você não está inteiro emocionalmente. E eu venho falando muito nos meus conteúdos sobre riqueza emocional. De novo, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ganhar bem, você pode estar completo profissionalmente, mas a troco de quê? Como é que tá essa produtividade tóxica na sua vida? Esse vídeo é para que sirva de alerta e que você faça sim um exame de consciência. O que eu estou fazendo? Como que eu estou fazendo? De que forma eu estou interagindo com a minha família? Como que os meus relacionamentos estão sendo construídos? À base de interrupção de notificação o tempo todo? Ou à base de urgência o tempo todo? Seu cérebro, ele é muito importante para viver em estado de alerta constante.
E sim, eu sei, já aconteceu comigo, que você sente culpa por descansar. Mas eu vou te dizer que o descanso, ele vai te trazer uma regeneração completa do seu cérebro. Você precisa dizer para o seu corpo, você precisa dizer para o seu cérebro que está tudo bem descansar, de forma consciente. Porque se depender do inconsciente, você não estará presente, não é mesmo? Assim como pode ser que você não esteja presente no jantar de hoje. Pode ser que o que eu estou te falando realmente não faça o menor sentido para você agora. Mas na hora que o seu celular te der uma notificação na hora do jantar, eu tenho certeza que você vai lembrar disso. Eu tenho certeza que isso vai pesar. E pesa, porque eu sei o quão é difícil esses sintomas do burnout. E esse ciclo, para você cair no abismo do burnout, ele começa com pequenas atitudes que parecem inofensivas, mas que carregam um peso emocional gigantesco. Então você precisa cuidar das suas emoções, você precisa cuidar da sua produtividade, para que isso não vire uma produtividade tóxica, que é o termo que eu estou usando nesse vídeo. Você não pega o celular porque você precisa. Você pega muitas vezes porque o próprio celular ele te anestesia de uma dor. É isso mesmo. Às vezes a correria, aquilo que você chama de correria, ele pode estar disfarçado de remédio para dor. Muitas pessoas não entendem isso. E quais os medos reais em que o celular ou as notificações elas te anestesiam? É o medo de ficar para trás, o medo de não ser suficiente, o medo de perder relevância no seu trabalho, medo de decepcionar, fuga do silêncio, a sua incapacidade de relaxar ou descansar e o vício em aprovação. Percebe que tudo isso está muito relacionado à perda? Quando você se sente poderoso no trabalho, quando você se sente importante, corre um risco muito grande sim de ser parte do seu ego te dizendo que você é importante e que uma notificação pode simplesmente ser mais importante do que um jantar de família. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes a notificação que chega para você, ela não quer te dizer nada não, mas o seu medo de perder, o seu medo de ficar para trás, o seu medo de não ser capaz de dar conta pode estar gritando mais alto aí na sua consciência. De novo, tudo que eu tô te falando aqui hoje é justamente para te dar um alerta, para te dar, sabe aquele beliscão, aquele choque de realidade? É isso que eu quero. Eu não tô aqui hoje para passar a mão na sua cabeça, não. Eu tô aqui hoje para dizer para você que pode ser que você esteja a um passo do burnout sem perceber. E como eu já tive experiência nisso, eu tô te dizendo de carteirinha. Existem formas para você recuar. Existem formas para você se recuperar. Existem ferramentas que podem te ajudar a não dar esse passo para o abismo. E quanto antes você ganhar consciência do que pode estar acontecendo na sua vida, mais benefício você terá, principalmente com relação à sua família. Eu vejo muitos casos, muitas pessoas, muitos mentorados que conversam comigo, que dizem que o celular ele virou uma muleta emocional. É um alívio rápido para uma tensão, para um medo que você não resolveu dentro de si. Afinal de contas, do que você tem tanto medo? Pensa nisso. Esse vídeo hoje é para te dar esse alerta, para você colocar a mão na consciência assim e pensar do que tanto você foge, do que tanto você está correndo, que uma notificação pode até ser mais importante do que um momento em família. Mas eu não tô aqui não só para te dar esse alerta. Eu tô aqui para mostrar para você 3 antídotos práticos que podem fazer com que você volte ao seu vínculo com o corpo e faça com que sua mente descanse. Vamos lá? Papel e caneta na mão aí, que agora a gente vai discutir as 3 práticas simples e profundas que podem te ajudar nesse processo. A primeira delas é o ritual da desconexão protegida. Parece um nome difícil, mas na prática ele é muito simples. Você vai ficar
30 minutos do seu dia sem tela antes do jantar. Pergunta aí, ou veja a hora ideal que você janta, normalmente se vocês têm um padrão na sua casa, 30 minutos antes você já coloca o celular em outro cômodo da casa, tá? Isso é uma dica extremamente importante, porque daí você consegue reprogramar o cérebro para o que eu chamo de presença real. É você estar definitivamente onde você deve estar. Faça isso, faça o teste. Primeiro dia, a impressão que você tem é que você vai cair da cadeira, que você não vai se suportar. Mas você consegue, eu tenho certeza que com a sua inteligência isso vai se tornar simples para você. E você começa a dizer para o seu cérebro que isso é possível e que está tudo bem. Ninguém vai morrer por causa disso. A segunda prática é a regra do eu já estou aqui. Exatamente essa frase, eu já estou aqui. Quando você estiver com alguém, coloque o celular novamente em outro lugar. Não por disciplina, mas por prioridade, por respeito. Quando alguém está falando com você e você simplesmente pega o celular e olha, que atenção você está dando para a pessoa? Gente, isso é absurdo e eu tenho desespero de quem faz isso. Isso já aconteceu várias vezes comigo. E sabe como eu me senti? Eu me senti desrespeitada. Pois é, isso mesmo. Porque eu estava ali, na frente da pessoa, queria conversar com ela, precisava simplesmente falar alguma coisa e a pessoa pega o celular e diz assim para mim: é só uma mensagem. Não é só uma mensagem. O ato não é só você pegar o celular e olhar a notificação ou responder uma mensagem rapidinho. É o desrespeito que você está tendo com a pessoa que está na sua frente. Então, quando você estiver com alguém, quando você estiver conversando com alguém, também se for da sua família, use essa regra do eu já estou aqui. Eu já estou aqui e vou te ouvir. Eu costumo dizer nos meus treinamentos, nas minhas palestras, que o que você entrega de mais importante para a pessoa que está com você é o tempo. Por quê? Porque o tempo não tem preço. Então, se você oferece para alguém um tempo de qualidade, você definitivamente está dando valor para aquela pessoa. E se você faz o contrário, me desculpa, você está tratando com desrespeito as pessoas que estão com você. A terceira prática, não menos importante, é o treino do não imediato. Treino do não imediato. O que é isso? É você se acostumar a responder as suas mensagens de WhatsApp ou das redes sociais em blocos de tempo. É isso mesmo. Separe momentos do seu dia para responder as mensagens. Separe hora, marque no relógio realmente. Eu só vou usar o celular para responder mensagem de tanto a tanto. No final do período da manhã, no meio da tarde, no início da noite. Percebe? Quando você começa a se estruturar e colocar esse tempo de atendimento, de respostas de mensagem, você começa a dizer para o seu cérebro que ele não precisa entrar em guerra, ele não precisa estar em modo sobrevivência, porque tudo está acontecendo da melhor maneira possível. Essa é a melhor forma que você tem de lidar com essas notificações indesejadas. Essas notificações que estão roubando tempo de qualidade com as pessoas que você ama. De novo, o burnout, ele começa quando você não percebe mais nada na sua própria vida. Você se sente anestesiado pelo que está acontecendo. Isso é muito sério, gente. Quando o automático substitui o afeto das pessoas queridas, das pessoas amadas, quando estar no automático, estar na correria te rouba da sua família, é triste. É muito triste, porque o tempo você não recupera mais. Quando a notificação, ela te puxa mais forte do que olhar para alguém que você ama. É doído falar isso, né? É doído, mas isso acontece com muito mais frequência do que você imagina. Você quer ver uma coisa que me irrita profundamente? Quando eu vou para algum restaurante ou para alguma lanchonete e eu vejo famílias mesmo, pai e mãe conversando e a criança assistindo desenho. E a criança vendo filminho, simplesmente para não participar da conversa. Isso me deixa muito triste,
porque qual o vínculo que você está criando com essa criança? Eu fico me perguntando qual atenção você está dando para essa criança. Eu sei que você vai me dizer que a criança precisa de entretenimento, que a criança precisa se distrair, que ela não fica quieta. Quer uma dica a mais do que esses 3 que eu já te passei nesse vídeo? Leva sempre na sua bolsa ou quando sair com seus filhos um livro de colorir com canetinha, um caderno para ele fazer um desenho, principalmente criança pequena, tá? Por quê? Porque assim é uma forma de você também interagir com aquela criança e mostrar para ela que ela é importante. Porque se simplesmente você está jantando e deixa o celular na mão da criança, você está mostrando para ela que aquele momento não é importante. Eu sei, vai gerar polêmica, eu tenho certeza que você vai correr nos comentários e vai colocar alguma mensagem para mim, mas essa é a minha opinião. É a minha opinião de mãe. Eu tenho 2 filhos, tenho um de 21 e uma filha que vai fazer 18 anos. E quando eles eram pequenos, eu fazia isso com eles. Era fácil? Não, não era. Por quê? Porque demanda atitude, demanda paciência, demanda, acima de tudo, tempo. E tempo, gente, é uma coisa que você não recupera mais. Agora, a vida, ela não vai esperar você ficar menos ocupado. Pelo contrário, a vida é inédita. A vida está acontecendo a todo momento. Mas a vida vai sentir falta se você não estiver nela por inteiro. E você vai pagar um preço muito caro por estar ocupado, por estar nessa correria. Então fica hoje com essas 3 dicas práticas que eu te passei sobre notificação. E mais uma vez, para pensar como é que tá o seu momento, como é que tá seu jantar. E fala para mim como você vai jantar hoje, de que forma você vai fazer a refeição em família. Deixa o celular de lado, termina de assistir esse vídeo e guarda o celular para que você esteja inteiro num momento que é muito importante para você e para sua família, porque amanhã é outro dia. Espero que eu tenha ajudado. Curte esse vídeo já, manda para uma pessoa se fizer sentido. Se inscreve no canal para me ajudar a fazer mais vídeos como esse para você. E sim, meu objetivo aqui é falar sobre burnout, para que você não caia no abismo do burnout, que você recue, que você retome o controle da sua vida. Gratidão e até a próxima!